Podcast Bancada Azulina. Crescer. Muitos falam que para crescer é necessário sair de casa. Ainda que isso não seja uma verdade absoluta, para o Confiança crescer precisamos ir para longe de Aracaju. Sem o Batistão, fomos a Itabaiana. Depois de alguns anos longe das competições nacionais, precisamos enfrentar adversários fora do estado de Sergipe. Sem problemas. Fomos bem em Itabaiana, fomos muito bem fora do estado de Sergipe. Até porque o Confiança pode até jogar longe de Aracaju, mas nunca jogará sem apoio. Fizemos do atual Atevindo Mendonça, época Presidente Médici, nossa casa provisória, longe. E fora de casa mostramos nossa força. Invasões a Caruaru, invasão à Feira de Santana para enfrentar o Jacuipense. Naquele momento, nós mostrávamos ao Nordeste, ao Brasil, que a torcida do Confiança estava afastada, mas não tinha morrido, e que a gente estava voltando para recuperar o lugar que era nosso de direito. E assim foi. 1000 proletários em Caruaru, 1000 proletários em Feira de Santana, 10.000 proletários no jogo do acesso. Estávamos de volta. Estávamos de volta às competições nacionais, estávamos de volta ao protagonismo do futebol sergipano e estávamos de volta à Série C. Aquela Série C que nos machucou tanto nos anteriores, onde ficamos a um ponto do acesso a B, onde fomos rebaixados depois. Estávamos de volta à Série C. E para chegar lá, precisamos enfrentar nosso último desafio. O mais importante desafio daquele ano. Ainda longe de Aracaju, ainda longe de casa. Precisamos passar pelo Jacuipense em Itabaiana. Data 19 de outubro de 2014. Onde você estava, torcedor azulino? Onde você estava, torcedor azulina, quando nós subimos para a Série C do Campeonato Brasileiro? Salve, salve, torcida azulina! Meu nome é Mike Gabriel e sejam muito bem-vindos ao Bancada Retrô número 2, onde a gente vai falar sobre Confiança 0, Jacuipense 0, jogo que nos garantiu o retorno à Série C, o primeiro acesso de um clube sergipano dentro de campo, e garantiu que o Confiança voltasse de vez e se figurasse entre os maiores clubes do Nordeste e dentre aqueles maiores clubes do Brasil. Algo que a gente hoje está consolidado. Tivemos um grande passo naquela tarde lá em Itabaiana. E aí eu vou chamar a minha bancada e fazer a pergunta clássica. Vinícius Ribeiro, onde você estava no dia 19 de outubro de 2014? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos ouve. Um forte abraço a todos os companheiros de bancada. Eu estava em Itabaiana, estava ali atrás do gol que fica à esquerda das cabines de imprensa, estava lá pulando, gritando, perdendo a voz, mas ganhando o dia, ganhando o acesso para a Série C nacional. Estava lá presente no antigo Presidente Médici, que hoje, graças a Deus, não se chama mais Presidente Médici, mas uma coisa não mudou, lá continua sendo o nosso salão de festas. Valeu, camarada, boa tarde, boa noite, bom dia para você também. Antes de chamar os outros, eu vou dizer onde eu estava. A Central de Superstições tinha seu embrião ali em 2014. Como eu, naquele ano, estava impossibilitado de ir aos jogos, era pai recente, eu estava com dificuldades, eu fiz o meu ritual de todo jogo, ia para casa dos meus pais, num quartinho que tinha lá, onde meus pais guardavam livros, enfim, guardavam mais as tralhas da casa. Liguei o radinho, já sem camisa vermelha, para não trazer azar. E tava ali sofrendo, esperando aquele gol que não vinha.
Everson salvando uma bola ali, outra acolá. E mais uma vez, cara, quando acabou o jogo, festa, finalmente, o fantasma do quase, o fantasma do bater na trave tinha sido exorcizado. E o Confiança tinha subido e foi assim, muita felicidade, muita comemoração com meu pai, com meu irmão. E assim, aquele sofrimento de ouvir no rádio, né? Naquela época a transmissão pela internet era algo raro, quase inviável. E foi um dos grandes momentos de alegria, apesar de ser um jogo muito tenso. O torcedor do Confiança, ele é desconfiado por natureza. A gente não, sempre acha que algo vai dar ruim. E aquele 0x0 que não saía do placar. Mas no final das contas, apito final e Confiança na Série C. E a gente sabia que a partir dali começaria uma história. Se no gol de Kivel, que foi do podcast anterior, a gente não imaginava o que aquilo representaria, acho que aquele time, pela história que ele teve, que a gente vai contar aqui, a gente já sabia que aquilo ali não pararia na Série C, que a gente iria muito mais longe. Chama agora meu amigo Fernando Santana. E aí, Fernando, onde você estava no dia 19 de outubro de 2014? 19 de outubro, nunca vamos esquecer. Ano de 2014, subimos para a Série C, né? Que essa é a música da Trovão e eu posso dizer que eu tava lá. Foi uma das primeiras emoções pós-2008, né? Para mim, dentro de campo, ver o Confiança e poder finalmente libertar o grito, né? O grito do Vamos Subir Dragão com o fato já consumado. Eu tava no lado que o Confiança atacou pro primeiro tempo, né? Eu gosto de ficar no escanteio ali, mais ou menos. Não sei por que meu pai jogou bola, ele dizia assim que o lugar bom de ficar era ali no escanteio. Você tem noção do campo inteiro, então eu fico com isso na minha cabeça. Eu tava naquele escanteio do outro lado lá das cabines, né? Fui com meu tio, a gente saiu de Aracaju, foi uma emoção interessantíssima poder viver isso no contexto geral, apesar de ter sido um jogo sem gol, né? Mas a emoção foi uma das maiores que eu já senti. Valeu, meu amigo. Fechando nossa bancada de hoje, Lucas Oliva. E aí, Lucas, onde você estava no dia 19 de outubro de 2014? Tava lá em Itabaiana, Mike. 19 de outubro, nunca vamos esquecer. Essa música é bonita mesmo, Fernandinho. Foi um jogo que houve uma comoção no estado, todo mundo subiu a serra, tava realmente lotado. Eu não tenho esses dados, mas provavelmente pode ter sido uma das grandes lotações do presidente Médici, lotações recentes, né, dos tempos modernos. Mas o jogo do acesso 10 mil pessoas. Tava bem lotado, tava bem apertado. E foi um anticlímax, porque tava aquele clima já ganhou, porque realmente o jogo que ficou marcado foi o jogo de Feira de Santana, né, que teve a invasão proletária lá, os ônibus, as carreatas, o shopping de Feira de Santana estava lotado, todo mundo de azul. O povo baiano não estava entendendo nada, né? Aquela movimentação que estava acontecendo na cidade deles. E aquele 2-0 lá que é até o mesmo formato do Batistão, né? Parece que é a mesma planta do Batistão, o estádio lá de Feira de Santana, que joga o Flu de Feira, o Bahia de Feira. E aqueles 2-0 lá meio que consolidou nosso acesso. Acho que nenhum torcedor proletário tinha dúvidas que a gente ia subir em cima do Jacuipense, que na época tinha o Kaique Sá, que veio jogar no Dragão, o nosso Flávio, né, que é o Messi de Jacuípe, como diz Bruno Lampes. Mas o 0-0 é aquele negócio, tava todo mundo esperando uma goleada, no final não saiu gol nenhum, foi 0-0, um anticlímax geral, mas pouco importava, né? O que importava mesmo era o acesso e estava concretizado. A emoção foi enorme e ver aquele time ali comandado por Geraldo, por Betinho, Kivel, né? Richardson, Ederson, Valdo. Esse time aí que até hoje a gente fica aquele gostinho, podia ter sido campeão brasileiro de 2014, né? Beleza, meu amigo. E vamos falar da campanha, né? O jogo, a gente vai falar desse jogo, mas como o próprio Lucas falou, o jogo do acesso mesmo foi o jogo anterior. Confiança 2,
Jacuípe 0 lá em Feira de Santana, já que o Jacuípe não poderia jogar em casa. Mas vamos falar dessas séries D de 2014. Confiança estava no grupo A4, junto com o Globo do Rio Grande do Norte, que depois jogou a Série C com a gente por alguns anos. Porto de Caruaru, não a nossa filial portuguesa. O Vitória da Conquista e o Betim. Confiança fez 8 jogos na primeira fase. Foram 5 vitórias e 3 empates, 16 gols pró e 5 gols contra. Fizemos a melhor campanha da primeira fase e ficamos alternando essa melhor campanha ali junto com Londrina, nosso algoz no ano seguinte. E essa melhor campanha nos possibilitou jogar sempre a volta em casa. Mas, ainda que isso fosse uma vantagem, as duas classificações que nos levaram à Série C, a primeira lá em Caruaru e a segunda em Feira, foram 2 jogos fora de casa, que é onde vencemos, e em casa empatamos. A Confiança chegou até o acesso sem derrotas, a gente foi perder para Tombense já nas fases posteriores dessa Série D. O destaque dessa campanha, com certeza, foram os 2 jogos da invasão proletária. Não sei se algum de vocês estiveram nessa invasão, talvez Lucas. E aí essas coisas que sempre ficam na mente e acabam virando lenda, né? A invasão de Caruaru, e depois nas minhas tweetices, eu encontrei gente lá de Caruaru que lembrou da invasão azulina a Caruaru e a invasão também à Feira de Santana. E aí eu fui no site da CBF e fui consultar o... Isso é uma autarquia, vai falar daqui a pouco. E aí eu fiquei pensando se podia ser lenda ou não. Então, fui lá tirar a prova dos 9, fui olhar o borderô dos 2 jogos. Então, o primeiro jogo foi um dos grandes públicos, inclusive dessa Série D, contra o Central, lá em Caruaru. E, à época, o futebol pernambucano tinha o seu gol da sorte, né? Que lá era todos com a nota. Então, praticamente ninguém pagava ingresso em Pernambuco, era todos com a nota. E aí, num público de 8 mil, quase 9 mil pagantes, tiveram 7 mil todos com a nota e 1.300 ingressos de bilheteria. Então, eu julgo que desses 1.300, pelo menos 1.000 eram azulinos, né? Porque o azulino não tinha esse direito de todos com a nota, até porque nem Pernambuco é longe, enfim, ninguém ia juntar nota fiscal para trocar lá nesse meio, viajar para um jogo tão longe. E aí, Confiança 1-0, jogamos muito. Teve a lei do ex de goleiro, né? Beto tava no gol do Central e pegou muito aquele jogo. Mas jogada de Wallace Pernambucano, gol de Kivel. 1-0, chegando aqui 1-1 e a gente passou de fase para enfrentar o Jacuipense lá em Feira. Aí, primeiro jogo, também fui conferir o borderô. O jogo deu cerca de 1.500 pagantes, levando em conta que Feira de Santana fica bem longe de Riachão do Jacuípe e a torcida do Jacuipense não é tão grande assim. Mais de 1.300 ingressos foram vendidos para os torcedores, e o restante da lotação veio de sócios torcedores. Então eu estou julgando aqui, e mais de 1.000 desses ingressos foram azulinos. Então, Confiança 2-0, gols de Bibi e Heron. Bibi que fala hoje nesse podcast. E aí foi esse jogo que garantiu o nosso acesso. Então, os pontos altos foram com certeza esses 2 jogos, tanto vitória fora de casa como as invasões, né? Tem time que jogando no Batistão não consegue botar 1.000 torcedores, quando consegue no sufoco, e a gente conseguiu fazer isso longe de Aracaju, bem longe de Aracaju. Então, Lucas, nosso homem que esteve nas 2 invasões, conte como foi o clima dessas viagens, levando em conta esse contexto de 2014, Confiança tantos anos longe das competições nacionais. O que imbuiu de esperança? Foi aquele timaço? Foi a persistência e a maluquice que tá na alma e no DNA do torcedor azulino? Foi de tudo um pouco? Conte aí suas aventuras. Lucas, que é nosso correspondente, então, né? Eu gosto de viajar e acompanhar um pouco.
acompanhar o Dragão, pô, e junto com a torcida é uma emoção diferente. E o que é que estava acontecendo naquele 2014, né? A gente já falou no programa Retrô anterior que a torcida do Confiança, ela vinha de uma abstinência de competições nacionais, que fique registrado historicamente, quem tem as melhores campanhas em nacionais aqui no estado é a Associação Desportiva Confiança, e é uma tradição do Confiança e bem em nacionais. E estava com essa abstinência, que a gente já vinha de alguns anos sem disputar o brasileiro. Então a gente, com aquele gol mágico de Kivel contra o Estanciano, a gente volta à final do Sergipano, a gente vence a Socorrense e conseguimos o direito de disputar o Brasileirão da 4ª Divisão em 2014. Então, se eu não me engano, naquele brasileiro, o Confiança fez uma das melhores campanhas. Se fosse pontos corridos, o Confiança ficou ali na fase de classificação entre primeiro, segundo ou terceiro. Então, a torcida já começou a se empolgar na fase de classificação. E quando começou o mata-mata, ninguém pensou duas vezes para pegar a BR e seguir o time. Então, realmente, houve essa invasão em Caruaru, que eu lembro bem, depois do jogo, a gente saindo pelas avenidas principais ali, que o estádio de Caruaru fica bem perto de um shopping, de frente com um shopping. Até um estádio interessante que toda a parte de baixo, o Central aluga, como se fosse uma galeria, né? E tem essa renda fixa, né, para o clube. E os pernambucanos achando interessante aquilo ali, né? E foram 2 jogos em Caruaru, 2 invasões, né? Uma vez a torcida do Confiança ficou no fundo do gol, que Leandro Kivel faz um gol lá, embaixo, na pequena área ali, e da outra vez eles colocaram a torcida do Confiança centralizada naquela parte alta do estádio, lá de Caruaru. A gente também vê no jogo lá. E em Feira de Santana também não foi diferente. Eu me lembro bem, pô, no shopping lá de Feira, pô, todo mundo de azul, na praça de alimentação, e cantando o hino, e fazendo a zoada. Realmente até impactante para um morador desavisado, tanto de Caruaru como de Feira de Santana, ver um time como Confiança, que não está no eixo, né? Não é um Bahia, não é um Flamengo, mas gente, de onde brotou tanto o torcedor assim? E você mostra a fidelidade e a força de uma torcida em umas viagens dessas. E como eu também converso muito com amigos proletários, a torcida do Confiança é sensacional fora de casa. Canta o jogo todo. A gente viu agora na Fonte Nova, né? Parece que só vai os caveira, né? Quem tá com sangue no olho mesmo para cantar o jogo todo e fazer a festa. Realmente é muito emocionante, Mike. Valeu, camarada. Belo relato. Vinícius, meu querido, vamos relembrar aquele time. Com certeza um dos melhores times que a gente viu jogar. Diga aí seus destaques daquele time, se é que é possível nomear na duração desse podcast tanto jogador bom que jogou naquele time em 2014. Eu acho que aquele time tinha destaques importantes. Eu acho que Leandro Kivel, Bibi, Everton Santos, o goleiro. Eu acho que o principal destaque daquele time, né, apesar de ser um grande time, o principal destaque daquele time figurava entre as 3 balizas. Era o nosso goleiro, nosso paredão. Acho que Everson veio para cá desacreditado. Alguns setores da torcida questionavam a vinda de Everton. Aquele velho discurso de é mais um refúgio, aqui é destino de mais um refúgio, que não vai dar certo. E aí Everson chega e fecha o gol. Então acho que o principal destaque daquele time, que era um grande time, né? Tinha Valdo na zaga, Heron ainda em grande fase, né? As laterais com Glauber, com Altemar, tinha Pedrinho ainda também. Então eu acho que era um grande time, sabe, Mike? Eu acho que a gente não subiu à toa, a gente não subiu porque a torcida, simplesmente porque a torcida incentivou. Acho que a torcida foi um fator preponderante para o nosso sucesso, mas eu acho que também tudo aconteceu, toda a empolgação da torcida se deu também por conta do time que a gente montou para aquela feita, né? Era um grande time, era um time que fazia gosto ver jogar, né? Então,
a gente fez grandes apresentações, como o 5-1 lá em Itabaiana, né, que fez com que a torcida, de fato, tivesse essa empolgação. Mas era um grande time, de fato. Eu acho que Everson era o grande destaque, mas tínhamos Everton Santos já ali aparecendo, despontando, né, no Dragão, vindo do finado River Plate. Quando a gente fala finado, lembra logo da linha do trem, mas era o River Plate, outro finado. E aí tínhamos Leandro Kivel, tínhamos Bibi, né? Tínhamos Glauber na lateral direita. Nós tínhamos no banco Jailton, que quando entrava muito bem naquele time. Então era um timaço. Era um timaço para o que se apresentava a Série D naquele ano. Era um timaço, era uma verdadeira seleção azulina. Então a gente fica aqui ponderando sobre os destaques, a gente vai passar muito tempo, né? Então, para mim, eu acho que os principais destaques daquele time, né, eram o goleiro, né, o nosso Everson, que por onde passa fala da história que teve aqui conosco, e o ataque. O nosso ataque era muito positivo. Eu acho que Leandro Kivel e Bibi foram muito decisivos naquele ano. Bibi fez o gol do acesso, né, porque o primeiro jogo foi 2-0, o segundo gol foi de Bibi, e o segundo jogo foi 0-0, então o gol do acesso é de Bibi Onel Messi, né? Kivel que fez o gol que garantiu a vitória lá contra o Central, né? 1-0, acho que é fundamental, mais um gol importante, mais um gol fundamental na nossa história, né? Então esses três, para mim, são, na minha opinião, são os principais nomes, né, daquele grande elenco, daquele grande time. Ô, Mike, Valeu, camarada. Fala, Lucas. Eu queria ressaltar também a importância de Geraldo, né? Geraldo, que era esse centro gravitacional, o time orbitava ao redor dessa liderança, né? G10 realmente foi fundamental durante todo aquele ano. Parece que teve um momento que faltou salário, faltou dinheiro. Um time de quarta divisão, isso é muito comum. E ele segurou o grupo ali coeso, com ele, o professor Betinho também, né, com o discurso, e os jogadores mantiveram a pegada. Uma pena que depois de confirmar o acesso, a gente pegou o Tombense de Minas Gerais, fizemos um grande primeiro tempo lá em Tombos, parece que Kivel perdeu um gol, ia ser 1-0 lá naquele primeiro tempo, e depois no segundo tempo o time desanda, e a gente não consegue reverter o placar aqui em Sergipe, no nosso estado. Foi uma grande pena, viu? E talvez até alguns dizem que a diretoria prometeu um dinheiro pelo acesso e talvez depois não honrou, e o time pode ter desandado logo após a confirmação do acesso. Mas isso aí é assunto de bastidor, a gente nunca vai saber o que realmente aconteceu. Uma pena que a gente poderia ter uma estrela de um nacional no manto proletário. Pois é, aquele time merecia ser campeão, mas eu costumo dizer que divisão inferior existem 4 campeões, que são os 4 que sobem, então já tá na história, isso é o que importa. Ninguém vai lembrar. Se a gente fosse campeão, a gente ia sempre relembrar esse jogo contra Jacuipense, 10 mil proletários lá em Itabaiana, e propriamente o gol do jogo do título. Bem, como falou Vinícius, né? Bibi faz o gol do acesso. Um dos gols foi Bibi e Heron que fizeram os gols lá em Feira. E temos o áudio dele. Vejam aí a visão de Bibi sobre esse acesso, esse time e esse jogo. Bibi, com a sua participação, eu queria que você contasse um pouco para nós dessa temporada que resultou no acesso, do jogo especificamente, né? Como foi a emoção de estar naquele dia lá em Itabaiana, naquele empate que foi um empate mais saboroso da história do Confiança, sendo que no primeiro jogo você fez um gol que foi um dos gols que garantiu o nosso acesso. Fale aí para nós um pouco dessa sensação, da preparação, de como o time estava, se o time estava confiante no acesso, como é que foi essa semana de preparação e um pouco dessa temporada. Alô, bancada azulina. É um prazer estar participando aí com vocês aí. Você que deu esse nome aí, o Dragão Gaiato, e deu essa moral a mim aí. E eu fico muito feliz.
de poder ter homenageado o Dragão Gaiato com aquele terno, né, com a gravatinha azul. Então, falando um pouco daquele jogo, o jogo foi um jogo, depois do primeiro jogo, né, onde a gente conseguiu o objetivo, que foi a vitória fora de casa, onde eu pude fazer um gol, né, de carrinho no cruzamento de Altemar. Na volta a gente tinha certeza que o acesso estava garantido, independente de qualquer coisa. A semana foi uma semana onde todo mundo estava consciente do objetivo, que não tinha nada ganho, mas a gente tinha certeza que o acesso vinha para a alegria da nação azulina, no nosso salão de festa, que é Itabaiana, né? E não só eu, como todo o grupo, a gente tinha certeza que ia garantir o acesso. Então aquela semana ali foi uma semana onde o professor Betinho frisou bem que a gente não poderia ter oba-oba, né, que já subiu. Tinha que trabalhar firme e forte para se garantir o nosso acesso. E graças a Deus todo mundo consciente, deixou o oba-oba para a nação azulina, e a gente com os pés no chão trabalhamos, focado no objetivo, que era chegar lá e não perder o jogo. Se desse para ganhar, a gente ia ganhar, mas não perder o jogo para a gente conseguir o objetivo, que era o acesso. E graças a Deus veio um tão sonhado acesso, onde a nação azulina, acho que é inesquecível, não só para a nação, para todos os jogadores, para mim especial, né? Eu com 34 anos, chegando a 35 anos, um campeonato, graças a Deus, que eu fiz da Série C ou da Série D muito bem, né? Fui um dos artilheiros junto com o Kivo com 5 gols, então para mim foi muito brilhante. E diante daquele jogo especial, eu pude fazer uma bela partida e no final a gente ser coroado com esse acesso. Um abraço a toda a nação azulina. Estamos aqui em quarentena, ficam aí vocês aí em casa, né? Porque não é brincadeira não esse vírus, e se Deus quiser daqui a pouco estamos juntos aí para conseguir os objetivos, com fé em Deus, trabalhando firme e forte para dar alegria a essa nação. Valeu, bancada, aquele abraço, um abraço a todos aí da bancada. Fernando Santana, você que é o nosso homem dos contatos, das entrevistas exclusivas, e aí fale mais como foi pegar esse depoimento do grande craque Bibi. Sei que ele é seu ídolo, inclusive capa lá do Dragão Gaiato. Conte aí como foi resgatar essa história aí lá, o nosso Bibi Onel Messi. Pois é, Aldemir Sebastião da Silva, conhecido como Bibi, ídolo máximo do Dragão Gaiato, não só no profissional como no pessoal também. Tive a oportunidade já de encontrá-lo, conhecer, dar um abraço. E a gente sempre está se falando aqui no WhatsApp, ele vira e mexe, a gente tá trocando uma ideia aqui sobre várias coisas. Isso, assim, rapaz, para mim é absurdo, né? Porque a conexão que eu tenho com esse ano de 2014 é uma conexão que foi a criação do Dragão Gaiato, né? Eu ali na arquibancada do Médici, impulsionado pelo surgimento daquele canal Desimpedidos, né, que falava sobre futebol, ainda tem, né, hoje, fala sobre futebol com zoeira, uma maneira mais divertida. Impulsionado por eles, eu pensei também em criar alguma coisa, e ali, na ocasião, eles falavam muito de Paulo Baier, como um jogador representava um mito, né, do futebol. Então, eu pensando nisso, escolhi Bibi, né? E na ocasião eu escolhi muito mais pelo que eu ouvia das pessoas, porque eu acompanhava muito pouco assim da carreira de Bibi. Eu lembro dele no River Plate, sendo campeão, o pessoal comentando. Tem uns tios meus também que acompanhavam futebol e falavam de Bibi. Então, quando eu escolhi o cara para acompanhar a página, foi ele. E acabou que deu tudo certo. E aí chegamos aqui num momento que hoje, em 2020, eu penso em falar com ele para ele introduzir a sua participação no podcast. É muito, muito gratificante para mim isso, poder contar com a participação dele e saber que, ainda mais de tudo, eu tenho uma amizade. Pô, que massa, Fernando, o seu depoimento. Bibi, que assim, puxando pela memória, ele foi campeão pernambucano no esporte, fez um pernambucano bem interessante pelo esporte. Eu não sei se ele chegou a jogar Série A ou Série B.
E ele subiu com o América de Natal para a Série A. Então o Bibi teve boas passagens aqui no futebol nordestino. Antes de chegar aqui no Confiança, já tinha feito das suas e é muito querido pela torcida. Toda vez que tem apresentação de elenco, que hoje ele faz parte da comissão técnica, que ele passa, a galera sempre fala, grita o nome dele. Ele é um cara muito, muito, muito querido mesmo pela torcida do Confiança. E assim, pelo seu relato e pelo que a gente percebe meio de longe, é uma figura muito, muito carismática, muito bom ter esse Bibi ainda com a gente aqui, podendo contar essas histórias desse passado recente tão glorioso. O que eu acho mais engraçado de Bibi é que ele tem a honra de ser bicampeão sergipano. Ele foi bi no River e foi bi no Confiança. Então, depois disso, eu disse, rapaz, o cabo é iluminado mesmo. Eu não sabia dessa estatística aí. Lucas, para você, o que significou aquela campanha de 2014? Ela realmente mudou a nossa história? Ela está entre os grandes feitos do Confiança? Porque a gente recebeu alguns feedbacks do Retro anterior falando, não, mas a campanha de 2019, o acesso à Série B foi mais importante. E aí é que a gente não está querendo botar em escala de importância, mas eu quero que você que acompanhou tão de perto, né, como para você, o que significou aquele time, aquele acesso, enfim, tudo que aconteceu nesse ano mágico que foi 2014. Eu vi realmente esse feedback de parte da torcida, né, questionando se aquele gol de Kiva do Estanciano fosse... Eles questionaram o título, né? Que eu achei fantástico o título que você escolheu, Mike, o gol que mudou nossas vidas, né? E realmente mudou. O que a torcida tem que ter noção é que realmente não existe o mais importante, a campanha mais importante, o gol mais importante, porque tudo é um encadeamento de coisas, né? 14, ela vingou uma geração de proletários assim que teve aquela campanha querida de 2008, né, que ficou na mente de muita gente, só que realmente foi uma campanha fracassada, né, porque não conseguimos o acesso em 2008 e viu logo 2009 e a gente teve um rebaixamento, né, para a 4ª divisão. Então aquilo ali nos afastou dos nacionais, teve aquela parceria terrível com a Trade, né? Trade Center Carga, Beto Cachaça foi apresentado e ficou aquela imagem que o Confiança realmente era uma balbúrdia, né? Para falar a palavra da moda. E 2014, com a gestão Luiz Roberto, com o retorno de Geraldo para ser campeão, para concretizar o acesso, com a escolha de um técnico relativamente diferente do que rolava por aqui, trazer um cara diferente, aquele time com grandes craques, né, que hoje brilham no cenário nacional, como Everson, Valdo, Richardson, e aquela sensação que poderíamos ter sido campeões nacionais. Então ficou 2014, além de concretizar o acesso, ficou aquela sensação de que o Confiança realmente poderia chegar. E realmente chegou, tanto que hoje somos Série B. Com a campanha de 2019, pode até rolar um retrô mais recente, né, para a gente fazer essa campanha do ano passado, mas eu acho que foi isso que representou, acho que lavou a alma de muita gente e realmente foi bastante emocionante você ver o Confiança sair do calabouço do futebol brasileiro, ficar entre as 60 equipes do país, né? E hoje estamos entre as 40 equipes do país, então realmente é muito significante. Só quem acompanha futebol mais de perto sabe o que representa esses feitos do Confiança. Às vezes as pessoas são torcedoras de sofá, acompanham mais o futebol do eixo, Rio-São Paulo, onde a grana gorda rola, e não sabe o que realmente essa instituição, que é a Associação Desportiva Confiança, foi capaz de fazer e chegar, né? Porque você às vezes pega um vizinho aqui como o CSA, teve um Messias, né? Teve aquele cara que injetou um dinheiro pesado, o CSA bateu na A, voltou para B. E o Confiança não teve isso, pô. O Confiança foi
na base da luta, do improvável. É o time do improvável, né? E estamos aí, subindo de divisão. E quem sabe, né? Pós-Covid-19, ninguém sabe se vai rolar o brasileiro da Série B. É um ano tão estranho que estamos vivendo. A gente estava naquela empolgação, eu mesmo estava... Vocês sabem que eu gosto de viajar, estava empolgado para ir comer um tropeirão no Mineirão, conhecer o Estádio Santa Cruz lá em Ribeirão Preto. Ninguém sabe o que, é que vai acontecer, né? Mas fica aí os podcasts retrô, essas lembranças que relembrar e viver, né? Essas lembranças maravilhosas aí do acesso de 2014. Mike. Valeu, meu amigo. Muito bom aí esse resgate. Vinícius Ribeiro, trazer você para falar de uma figura central e importante, não só em 2014, como na nossa história recente. Gilberto Carlos Nascimento, professor Betinho. Qual a importância de Betinho nesse time de 2014, nesse acesso e nessa história recente do Confiança? Eu acho que da história recente do Confiança, o treinador mais importante da história recente do Confiança, na minha opinião, é o Betinho. Eu acho que os 2 títulos sergipano e o acesso em 2014 e um quase acesso em 2015, eu acho que é muita importância para Betinho. Eu acho que a torcida do Confiança, às vezes, né, tem uma memória muito curta, né? Eu considero que Betinho hoje é treinador para o Confiança? Não. Eu acho que Betinho não é mais treinador para o Confiança. Mas eu acho que Betinho tem uma importância muito grande. E a gente pega lá o time de 2014, que começa o ano com Papai Giva, e aí começa um ano... Começa ganhando, mas aí começa ganhando mal, sem convencer, e aí aquela derrota, se não me engano, para o Amadense, né? E aí cai. E aí chega... o Monge Betinho contra o Sergipe, e a gente tem aquela grande vitória contra o nosso rival da linha do trem, né? E a partir dali as coisas começam a acontecer, né? E aí a gente se sagra campeão sergipano em 2014 após aquela classificação histórica em Itabaiana contra o Estanciano com o gol de Kiva aos 47, né? Para em seguida a gente conseguir o acesso, o tão sonhado acesso para a Série C, que começou a construir tudo que a gente está vivendo hoje com Confiança. Então, eu acho que é importante demais, Betinho, para o Confiança, para a nossa história, né? E a torcida precisa valorizar isso. A torcida do Confiança precisa começar a valorizar aqueles que têm feitos pelo Confiança, né? E isso serve para Betinho, isso serve para Everton Santos, que muitas das vezes, né, é injustiçado. Everton Santos, é bem verdade que esse ano, já estou até mudando de assunto, mas Everton Santos, que estava lá em 2014, está ainda no Confiança. Começou o ano 2020 abaixo, muito abaixo do que ele pode render, mas já agora na reta final, antes da parada para o Covid-19, né, a gente estava vendo que Everton vinha se recuperando e a torcida não reconhece essa recuperação. Acho que a torcida do Confiança precisa tratar melhor os seus ídolos, né? E aí serve para Everton, serve para Kivel, serve para Betinho, serve para o próprio Bibi, que hoje faz parte da comissão técnica, serve para Geraldo, né? Que muitos ficaram com aquele time de 97 na cabeça, né? E aí muitas das vezes destratavam Geraldo por conta daquele time. Serve para Valdson Bezerra, né, o nosso Valdson, que foi um grande, ele foi muito importante na nossa história. Então a gente precisa tratar melhor essas pessoas que têm grandes feitos pelo Confiança. Então acho que Betinho é muito importante para a gente, muito importante para o que nós estamos vivendo hoje, e precisa ser tratado com mais respeito pela torcida do Confiança. Ótimas palavras, Vini. E de fato todos eles estão aí para contar suas histórias, para serem reverenciados, para receber nosso carinho. Então a gente tem essa mania de homenagear aqueles que partem, e que é importante de fato, mas temos que também fazer essas homenagens, dar esse carinho, essa retribuição a quem ainda pode nos contar essas histórias por áudio, como foi Kivel, como foi Bibi, como serão outros aí nos próximos podcasts retrô. A gente confia no
os contatos de Fernando para sempre nos manter aí com essas exclusivas. E você, Fernando, que é um ícone aí da internet azulina, e talvez ali começa essa nova forma de comunicação do torcedor do Confiança para o próprio torcedor do Confiança, né? A gente sempre foi muito refém da mídia esportiva. E aí, naquela época, já existia o Dragão de Aracaju, aí veio o Dragão Gaiato, hoje temos o Dragão Brisado, temos o Dragão da Massa, temos o Dragão ADC Mil Grau, ADC Futebol Arte e a Proletário News. E se eu estiver esquecendo de alguém aí, me desculpe, mas todos são muito valorizados, todos têm as notificações ativadas nas redes sociais aqui no meu celular. Então, Fernando, como é que você vê, de fato, 2014 é esse ano tão importante que até nessa parte de a gente começar a gerar nossos próprios conteúdos, né? Lembrar aqui de Mário Bezerra, eu não sei se ele já tinha um canal, mas provavelmente ele lançou o canal dele pouco depois. De fato, esse time esse ano foi tão inspirador assim que gerou tanto conteúdo novo. É isso mesmo, Mike. Como você falou aí, citou várias páginas. Por favor, vocês que nos ouvem também indico seguir, acompanhar. Estamos todos na mesma luta aí de permanecer ativos com o conteúdo para o Confiança feito pelo torcedor, né? Cada um à sua maneira, cada um à sua forma. Há um tempo atrás, quando eu comecei, eu tinha que fazer, aí você bote algumas aspas aí, até umas coisas que eu não concordo, não gosto de fazer, né? Não concordo, não gosto de fazer. E hoje tem outras páginas que se identificam mais com esse tipo de conteúdo, que é, por exemplo, hoje eu paro de fazer conteúdo com meme com foto. Eu deixo de fazer. Eu gosto mais de trabalhar com vídeo, com audiovisual de uma forma, e vejo que cada um foi encontrando o seu espaço. Tem uma galera que trabalha com mais notícia, com mais informação técnica, com outras formas de trazer entretenimento e informação ao torcedor. E assim, o acesso foi fundamental para isso, né? Eu fiz promessa ali no Mets, antes de começar o jogo. Eu me lembro que eu saí de Aracaju, eu pedi para meu tio, que trabalhava na Bombi, né, do Sabino, para o ingresso para mim. A gente foi junto. Meu tio Milton, um abraço para ele, que é azulino como eu, assim, e gosta de ir pro campo como eu, é a minha referência para ir pro estádio. Ele comprou o ingresso, a gente foi lá para Itabaiana, e chegando, assim, era aquela sensação de várzea mesmo. Até chequei aqui, só desfocando um pouquinho do assunto, chequei aqui no site da CBF, o público tá 5.100 pessoas, no Globoesporte.com tá 7.000 pessoas, 2.000 sócios. Qual era o público naquela tarde no Médici, porque tinha muita gente. Eu me lembro do caos para chegar e para entrar, e ali, quando eu consegui me acomodar, eu disse assim, rapaz, se o Confiança subir, eu vou começar a fazer uma página aqui e vou me dedicar. E aí, assim, também, com a dedicação na página, eu comecei a me dedicar mais como torcedor, e vi a importância disso, né? Depois, com a página, vendo algumas pessoas aparecendo, com o time indo bem. A campanha de 2015 foi fundamental para consolidar, né, o torcedor azulino, manter essa empolgação lá em cima. E aí outras páginas foram surgindo, a galera foi chegando. E essa campanha agora desse acesso, 2019, também foi fundamental para que outras pessoas deixem de ser torcedor modinha, torcedor de sofá, sejam mistos, e passem também a fazer promessas, a se dedicar ao Confiança, assim como eu. E aí, assim, foi uma coisa que deu tudo certo, porque também era um momento da internet, né? Assim, as pessoas estavam começando a aceitar um pouco mais esse conteúdo, as páginas. Eu me lembro muito, até hoje existe lá o Corinthians Mil Grau, que é o cara que faz conteúdo em vídeo pra caramba pro Corinthians, que fazia os gols da zoeira com a voz do Google, que hoje o nosso ADC Mil Grau também faz, né? Pegando a referência. Então é algo que a galera começou a consumir esse conteúdo e foi sendo estimulado as pessoas continuarem querendo produzir conteúdo também. Então todo torcedor viu, caramba, eu também posso ter, também posso produzir, também posso fazer alguma coisa para colaborar com Confiança ou com o meu time, a minha maneira.
E essa foi a minha maneira que eu encontrei. E hoje, assim, somos muitos, mas ainda podemos ser mais. Então, você que nos ouve aí, que está na dúvida, não pense não. Comece a produzir. Seja daquilo que você gosta, com texto, com vídeo, com áudio, com foto. É a hora da gente começar a deixar cada vez mais ativo o torcedor do Confiança nas redes sociais. Beleza, meu amigo? Então, vamos aí para os finalmente. Lucas Oliva, Vini precisou se ausentar mais cedo. Sua mensagem final, a gente até falou pouco do jogo em si, né? Porque, na verdade, o que mais importava foi o resultado e o contexto. O jogo em si não foi lá um grande jogo que nos faça lembrar, né? Tivemos até mais volume que o Jacuipense, mas também não foi nada demais. Também não sofremos muito. Mas sua palavra final para resumir aí essa... Não dá para falar de trilogia, porque não é só uma bilogia aí de 2014. Falamos no retrô número 1 do Gold Kivel, agora falamos do acesso, da campanha como um todo, mas fundamentalmente daquele jogo contra o Jacuipense. Aí sua despedida e pincelada final sobre esse ano mágico. Lucas, só te interrompendo rapidinho, eu acho que a gente poderia, Mike, encerrar agora também falando da festa, né? Do momento de que acaba o jogo, que volta para Aracaju, que o torcedor liberta o grito, como foi a festa de cada um. E Lucas, com certeza, eu imagino como é que foi a festa dele. Sim. Boa. 2014, ele representou que, como eu já falei aqui, tudo era possível pro Confiança. E todo esse momento que a gente tá vivendo de Série B agora, que a gente nem começou a jogar Série B ainda, mas tudo tá no que representa 2014, né? A volta, Fernando, de Itabaiana foi a base de muita cerveja, né? Eu lembro que os carros começaram a perfilar ali ao redor da Petrobras, ali, a sede da Petrobras ali na Rua Acre, e trio elétrico, a gente rodou a cidade toda. Lembro da Francisco Porto, toda lotada de carro, a torcida saía dos carros, fazia festa, a Francisco Porto toda lotada, e a festa foi até a Zona Norte, até o bairro Industrial. Uma grande festa, e aquela concretização de que esse sonho proletário de um clube reconhecido nacionalmente, tudo isso era possível. Então tudo isso veio de 2014, e hoje estamos vivendo isso, né? Ainda nem começamos a viver, né? Porque a Série B 2020 nem começou e ninguém sabe se vai começar. Mas no mais, mandar um abraço para toda a massa proletária que deve estar com a saudade danada de Batistão, tomar aquela cervejinha, comer aquele espetinho e encontrar com os amigos de bancada, que eu tô morrendo de saudade. Tomara que esses momentos de transmissibilidade, de vírus passem e a gente volte a frequentar os estádios e ver nosso Dragão, que é a nossa grande paixão. Abraço, Mike. Abraço, Fernandinho. Boa semana para todos. Abraço, Lucas. Fernando, você que esteve lá também, seu relato da festa, da volta, enfim, do êxtase que foi o nosso, agora podemos dizer, o nosso primeiro acesso. Pois é, exatamente isso, assim, eu me lembro da volta quando o jogo terminou, assim, a volta olímpica, eu ali olhando pro campo, a galera comemorando, fizeram aquela volta lá com a faixa, os caras tudo com a camisa já do acesso, bem cena tradicional do futebol, né, quando um clube sobe. E aí um fato que eu tenho na minha memória muito forte na volta, na saída de Itabaiana, aquele engarrafamento monstruoso, né? Que eu pensei assim, meu irmão, a gente vai de engarrafamento até Aracaju, velho. Fiquei com aquela sensação de que aquele engarrafamento tava saindo de Itabaiana até Aracaju, de carro parado, um atrás do outro. Mas ali foi um caos para sair, mas depois a gente conseguiu chegar, a pista melhorou um pouquinho, a gente conseguiu chegar e aí a festa foi só felicidade mesmo. Uma coisa para encerrar, que eu tava olhando aqui no elenco, era que assim, a gente deu, entre aspas, o destino conspirou conosco, né? A gente deu uma sorte aqui de que o nosso elenco não se dissolveu, né? Nessa campanha. E a gente chegou no jogo do acesso com força máxima, né? Chegamos com força máxima, isso foi fundamental para a gente também conseguir o acesso, né? Muitas vezes, como aconteceu depois em outros anos, o Ceará vinha e pegava os nossos melhores jogadores. Nesse ano a gente conseguiu manter. Então, assim, esse ano de 2014 foi especial para o Confiança, para mim também, para o Dragão ganhar, de certa forma.
E assim, eu não tenho nem palavras para explicar mais do que a sensação de libertação, sabe? Para mim é a palavra que resume isso tudo. Depois o grito de libertação, né, do acesso que o Dragão subiu. E agora é continuar mantendo essa serenidade dentro da parte administrativa para a gente não fazer nenhuma bagunça lá e acabar retrocedendo, porque hoje estamos no espaço que conquistamos e merecemos estar até mais, né? O Confiança, o time de uma capital, merece estar numa Série B ou numa Série A. Era realmente não faz sentido pensar que Aracaju, uma capital nacional, não tinha um time numa Série B. Hoje estamos aqui e vamos à luta pós-Covid-19, vamos para cima para a gente poder fazer uma campanha muito boa na Série B também. Para cima deles, Dragão. Valeu, camarada. Nem o coronavírus vai parar o nosso crescimento, então estamos ansiosos aí. A gente já tá fazendo a conta da festa que seria estrear no nosso aniversário, mas não vai ser dessa vez, mas ainda assim vamos para cima nessa Série B. E acho que a palavra que você usou, libertação, foi a melhor. Acho que aquele ano mesmo foi a libertação de muitos fantasmas, assim como foi 2001, que vai ganhar o seu retrô logo logo, assim como foi aquele gol de Divan, aquele 0-0 ou o gol de Bibi, ou o gol de Heron, escolha o que você quiser. Foi a nossa segunda libertação daquela história recente, do bater na trave, do tentar ser grande, mas não conseguir. Dessa vez a gente conseguimos e como eu falei no início, aquele acesso já garantia ao torcedor que de fato a gente tinha saído dos piores momentos e que a partir dali o céu tinha se tornado cada vez mais azul e que nada pararia nosso crescimento, e até agora isso está se cumprindo. Então é isso, meus amigos, minhas amigas, torcedor e torcedora proletário que chegou até aqui, muito obrigado. Queremos agradecer a boa repercussão que teve o Retrô número 1. Deixe seus comentários, suas impressões, mandem sugestões de jogos, áudios caso queira participar. Enfim, estamos abertos aí à construção coletiva desse nosso podcast Retrô, nesses momentos que estamos aí longe dos estádios e longe até das ruas. Então, da minha parte, muito obrigado a todos. Se puderem, continuem em casa, lavem sempre as mãos. Saudações proletárias e fui!